I can feel, I can feel. Este, meus queridos amigos, é o tema de hoje, né? Eu vou montar, depois tem que lembrar aí que se eu não fizer logo essa ideia, vocês estão pegando no meu pé da playlist, se eu não fizer, depois eu não vou saber mais onde está, nem o que fazer. Então, vou ver se eu paro um dia para... O que eu tenho? Estou aproveitando o momento criativo e as férias e estou fazendo o melhor que eu posso, assim, tudo, né? Então, agora, quando dá um pouquinho mais de espaço, eu consigo, né? Não sei se vou conseguir fazer as mesmas coisas na correria aí. Vamos ver depois, quando as aulas voltarem, né? Mas nós vamos falar de campo áurico, de leitura áurica. E como que isso impacta a vida da gente. Deixa eu ver só um retorno aqui da minha voz, como é que está o meu volume aqui. Acho que está bom, está ótimo. A verdade é que, mesmo cientificamente, nós reconhecemos os campos. Que existe campo, não tem a menor dúvida. Não é uma questão de se existe ou não. Existe. Nós temos um campo tão forte que ele emite cheiro. Por exemplo, os cheiros são sentidos exalando pela pele. E se tem cheiro, tem campo, velho. Tem uma atuação, tem uma área da atuação onde aquilo está liberando partículas. Aquilo tem... O que é um campo, por exemplo, de radiação? Uma região de Chernobyl, você tem uma coisa acontecendo, é invisível. Aquilo existe, não é palpável. Tanto que as pessoas acreditam que existe porque ficam doentes. Aquilo causa mutação celular, tamanho do problema. Os campos nossos, eles também são a mistura de que é o problema? De tudo que você tem inicialmente organicamente. Por exemplo, antes de a gente entrar nas questões espirituais, existem os campos dos órgãos, isso é verdade, isso aqui não é também balela. Quando eu digo balela, assim, não é improvável. Os animais sentem o cheiro dos nossos hormônios. Aliás, eu sinto alguns cheiros hormonais. Ah, como assim? Cara, é sério. Tem algumas coisas que a genética da gente manteve ou teve uma alteração. Por exemplo, a gente sente cheiro de barata. Barata emite campo, velho. Mas é só cheiro. E cheiro é campo, pai velho. O cheiro é a atuação de alguma coisa que está liberando... Você acha que o cheiro é o quê? Partícula. Aquele ser... Você já parou para pensar o que é o cheiro? O que é o cheiro? São partículas. Talvez hormônios ou reações de algum determinado ser, no caso da barata, que ela emite. Eu sinto o cheiro de barata. Eu chego em qualquer ambiente, tiver uma barata no ambiente, a cara entende pior que eu. Eu sei. O cara de manhã cedo, no ônibus, ele emite um campo exótico. Não emite, né, Lene? Uma caatinga deliciosa. É um campo. Você acha que é o que isso? Quanto mais perto você chega, mais forte. Olha que interessante o conceito áurico aí acontecendo. Então, nós liberamos campo pelo sistema hormonal da gente que sai realmente pela pele. Tanto que muitas medicações são colocadas na pele. Você passa na pele e ela é uma via, né? Uma via farmacológica. O nosso corpo responde nessa via. Vai depender de que tipo de substância, em que situação, mas nós respondemos. Quanto mais oleosa ela for, mais fortemente a resposta acontecerá. É super interessante isso. Então, vamos lá. Da onde vem o sangue da gente? Como é que, se um animal sente um cheiro, se nós emitimos cheiro, você concorda que um animal consegue sentir quando você está com medo? Os animais sentem o cheiro dos hormônios das fêmeas nos momentos que ela está ativa, que ela está ovulando. Aliás, o homem sente também, eu sinto. Em alguns momentos eu consigo saber. Não me pergunte como. É extinta, o corpo faz isso. É um DNA, meu cérebro só interpreta, vivendo com o assunto, eu consigo saber. É estranho falar isso, mas eu consigo. Então, o que é isso? Saindo pela pele,
está emitindo uma quantidade específica de hormônios, determinada pessoa, e está emitindo um sinal. Esse sinal pode ou não ser detectado, mas, por exemplo, por que um detecta o cheiro da barata e o outro não? Um exemplo. Então, significa que existe o cheiro está lá ou não está? Por que um sentiu e outro não? Então, significa que existe a detecção de uma leitura de campo passiva, quer dizer, ela está ali, mas você não está percebendo. Eu não posso dizer que ela não vai, por exemplo, fazer mal para você, como o caso como eu dei o exemplo de Chernobyl. Você não vai nem saber o que está acontecendo. Você só vai depois se lascar. Ele está ali afetando. Às vezes você sente na hora, você sente mal na hora, aquele negócio, na mesma hora você sente mal. Hoje eu fui levar a Cacau para tomar banho. Aí fomos no mercado, eu e a Carita, que era o mesmo mercadinho que ela tomou banho ali. Chegando lá, eu comecei, cara, eu estava bem, falei, e aí eu entrei naquele lugar, não sei se eu já estou muito tempo de casa, e de boa, assim, saio pouco, a gente vai ali, vai no máximo em parque para gravar os capítulos, né? Até gravei aqui ela tomando banho, falei, você que perguntei para Cacau antes de sair, ela está aqui toda bonitinha, vou mostrar. Você quer um petisco ou um passeio misterioso? Ela quis um passeio misterioso. Olha a situação. Peraí, vou voltar. Tomou banho. Mas eu comecei a passar mal ali, cara. Comecei a ficar cansado, comecei a ter dificuldade. Cara, pra você entender, a minha concentração foi embora. Então, leitura áurica, a gente está falando de leitura áurica, que teoricamente é uma pessoa. É um campo áurico, é um campo de um ser que está emitindo sensação. Mas também existem ambientes que por causa desses campos que estão entrando constantemente nesse ambiente, o ambiente não consegue se renovar, é fechado, não tem uma janela, não tem uma ventilação, era o caso desses mercados, normalmente são assim, e é comum eu sentir mal em mercado. Eu entrei uma vez no mercado, foi pior que esse que eu fui hoje. Eu entrei e saí. Cheguei lá no fundo, falei assim para a Carita, sério, não é frescura, tem uma coisa muito errada nesse lugar aqui. Ela falou, quer ir embora? Eu falei, não é nem questão de querer ir embora, eu não estou nem tendo. Pra você ter ideia, eu estou com vontade de sentar aqui agora. Aí saí do ambiente. Cara, o que é isso? Quantidade de pessoas que entraram no ambiente, consumindo produtos, compra comida, sem uma janela, então entram, ficam fechados ali dentro um tempo, fazendo cálculo matemático, não posso comprar isso. Não posso. Aquela energia começa a baixar e não compensa, então começa a variar, a energia não está legal da maioria dessas pessoas. Então, quando você entra no ambiente, o próprio ambiente está carregado, quer dizer, ele está energeticamente compensando essas pessoas. Quando você chega no ambiente, você está mal, cara. Então, o campo que a gente vai falar aqui hoje é que tudo tem campo e cientificamente isso é comprovado. Mas a gente precisa entender o que a gente pode fazer baseado nisso. Para ter a menor reação possível, porque a gente não pode deixar de socializar, não posso deixar no mercado. Vou escolher mercados melhores. Ou ambientes em que tem um preço bom e o negócio não seja pesado. Né? Às vezes você vai porque o preço é barato, vamos perder um pouco de energia ali, vamos lá. Mas não tem o que fazer. Então, ao mesmo tempo, em quais são as pessoas que a gente vai estar junto e quando estivermos juntos, já que algumas não têm jeito, chefes, colegas de profissão, pessoas nas ruas ou pessoas nas escolas, faculdades, ou até dentro de casa, a gente vai ter que tomar algumas posições. Por exemplo, pessoas dentro de casa não tem o que fazer. Você vive com ela, né? Você vai ter que entender que os campos existem. Aliás, às vezes tem que olhar o seu próprio campo. Da onde vem o campo, galera? O que é... Porque essa leitura está acontecendo, mesmo que você não acredite. Você está além da energia. Por isso que a letra da música estava aqui. Ó. Além da aparência, além da personalidade, além do status, além da posição, entre aspas, que se você foi colocado, eu consigo te ver. A verdade é que nós realmente conseguimos ver. Nós estamos estudando para ver isso. Eu estou tentando estudar cada vez mais para sentir. Nós somos normalmente meio passivos. A nós espiritualistas, que estudamos um pouco mais, o assunto ainda assim somos muito ruins. E quando não somos ruins, tem alguns poucos bons ou alguns aproveitadores que se fazem uso disso para ganhar dinheiro.
Ou se é que alguns desses falam a verdade. São poucos aqueles que conseguem fazer a leitura, que realmente são boas pessoas, que você vai poder contar com eles e ele vai realmente falar para você certo, por exemplo. São poucos os espiritualizados, que você chega do lado, ele tem a capacidade de fazer uma leitura energética de você, não, você está tranquilo, velho, vai lá. Que, ou ele vai acabar falando assim, que fala, não, tá mal, a gente vai fazer um trabalho. Aí, ó, você, ó, se lascou. Ele lhe prende. Aliás, os próprios médicos, você tem que saber quem são seus amigos. Os médicos fazem isso também, tá? Chega lá, dependendo da situação, se for no SUS assim, nem tanto, mas vai encaminhar você e botar você para outro. Mas, normalmente, ele joga para frente. Mas, quando é alguém em particular, pode ser que vai lá no lugar e vai tentar fazer você ficar ali. Ó, pra você fazer isso aqui, vamos fazer isso aqui, vai tentar empurrar. Difícil um médico vai chegar para você e falar, ó, você tem esse remédio aqui, ó. Esse aqui, caro, vou tirar um outro que é funcional, tal. Aliás, eu vou tirar até o remédio de você. Vou botar você para tomar um chá de não sei o quê, de capim, não sei o quê. Aí bota para você tomar isso aí. Você vai e toma o negócio fica bom. Então, são poucas as pessoas que vão fazer isso. Que vão conseguir fazer uma leitura sua e ser honestos com você. Então, por isso que nós, estudantes de espiritualidade, precisamos estudar. E eu estou lhe convidando a isso. Eu estou estudando todos os dias. Eu estou com a clarividência estranhamente estranha. Eu estava vindo da capoeira agora e estava... não, estava na capoeira. Aí eu fiz uma pressa, fechei os olhos, assim, eu vi um cara ali. Aí, por que eu sei que é clarividência? Porque não saiu da minha mente mais. E não tinha nada, não tinha, foi pum. E aí eu estou começando a estudar, né? Eu falei, beleza, tá começando a vir umas coisas interessantes aqui, só que eu não sei o que é ainda, não sei qual foi a intenção, porque vi isso aqui está começando a chegar. Então, os estudos de leitura áurica também significa ler não só o campo da pessoa, mas o que está dentro do campo dela. Por isso que é muito importante o estudo disso para ajudar. Cara, eu falei com os mentores, não falei com os mentores. Eu falei com os mentores, eles não falaram comigo, mas eu falei com eles. Sentei outro dia ali e falei assim, ó, seus mentores, eu não sou bom, não. Muita coisa, mas você pode ter certeza que se bater na minha mão, daqui a pouco eu faço um curso de graça. Eu falo assim, pra galera. Não existe a chance de... Então, assim, eu estou estudando, eu não quero nada fácil, não quero... vou me dedicar, estou estudando todo dia. Eu vou deitar aqui, eu vou ter uma prova amanhã de manhã, uma prova de transferência de medicina que eu vou ter. Vou fazer para ver se passo, mas talvez, provavelmente, se passar e me aceitarem no mesmo período, eu vou transferir, porque fica só a 8 minutos daqui de casa. Aí eu vou ficar estudando clarividência até dormir. E eu estou convidando você para a gente aprender a fazer leitura áurica. A gente precisa treinar isso. Eu fiz... quem esteve lá no IPPB? Ou quem assistiu o vídeo? O vídeo no IPPB deve ter mais de 50 mil visualizações, esses vídeos aqui no YouTube. Mas porque eu transmitia online, mas tem gente presencial lá. E acho que a gente precisava treinar isso todas as semanas. Então, existem formas de você fazer treino de leitura áurica. Não é só uma coisa jogada ao vento, assim, onde eu vou falar aqui para vocês, e você, é bonitinho isso, né? Nossa, que interessante, que bom seria ter. Não, você pode ter. Estou lhe falando que você pode. Como? Começando com pequenas coisas. Tem que dar pequenos toques. Laelão. Exatamente. Por que nós precisávamos de um grupo e de um lugar? Infelizmente, isso não dá. Nós precisávamos nos encontrar para nos tocar. Mas é isso mesmo. Porque uma pessoa que você conhece, se você fizer isso, funciona, mas você já conhece a pessoa. Por exemplo, Carita e eu podemos treinar com algumas sensações. Só que eu conheço a Carita. Então eu tenho uma chance. Eu não tenho como descobrir coisas. Eu só quero se ela pensar. Eu não tenho como saber detalhes assim. Detalhes que seriam interessantes. Eu vou ter que tentar entender o que ela está pensando na hora, assim. Mas como a gente se conhece, o treino é legal, mas ele não é tão legal. Legal seria nós sentarmos num lugar, talvez fazer mais alguns eventos desses em um lugar, com algumas pessoas. Galera, é o seguinte, o objetivo de hoje é treinamento da primeira etapa de leitura áurica. Certo? Qual é a primeira etapa de leitura áurica? Pele. O que a gente pode chegar mais perto de você é a pele. Mais perto que isso tem que namorar. Então, o que mais perto você pode chegar da pessoa é da pele dela nos locais possíveis. Você pega aqui o braço da pessoa e encosta aqui, fecha os olhos. Só que para isso,
Nós precisamos empreender primeiro. Você tem que estar num estado de mais ou menos harmonia, porque, vê, se você estiver muito agoniado, vai embaralhar, você não vai conseguir ler o que está fora. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é neutralidade o mínima possível. Então, por exemplo, eu tenho uma dificuldade. Não vai ser difícil pegar uma pessoa e falar, não tenha problemas. Todo mundo tem, velho. De uma forma de eu estou financeiro, ou de saúde, ou emocional, ou alguma outra familiar, mas todo mundo vai ter alguma coisa em alguma origem, uma depressão, todo mundo, ou não, alguma coisa. Então, mas naquela hora, você tenta, a gente vai conversa assim, olha, galera, agora é o seguinte, a gente desvincula um pouquinho, larga, desgama toda para lá, cria um clima de leveza, ex para lá, fulano para lá, agora a gente está aqui e vamos fazer um experimento. Então é o seguinte, tempo para neutralização, primeira coisa que você tem que fazer, arruma-se, fecha. O que é neutralização? Não pode nem estar positivo, não pode nem estar negativo. Você tem que estar o melhor possível dentro de uma normalidade sua. Então, como é que eu sei qual é a minha normalidade? Essa é a pergunta de 1 milhão de bônus horas. Para você saber isto, você precisa ter uma noção. Eu vou perguntar para vocês aqui agora. Uma enquetezinha. Você conhece a sua neutralidade emocional e energética? Você sabe, deveria dizer quando que você está no meio. Por exemplo, eu não estou nem agoniado para uma coisa ansiosa, feliz e tal, nem estou depressivo, nem nada. Nesse momento eu posso dizer, em alguma esfera, que eu estou neutro. Não tenho essa não seria a ideia. Eu consigo proporcionalmente me sentir assim aqui. Eu não estou com vontade de ir embora, não estou com vontade de... Não estou pensando em... Não, está tudo... Sabe, as coisas estão mais ou menos... Isso está bom. Isso é a neutralidade. A neutralidade você pode reconhecer ela também, se você não conhecer, nos momentos de calma em casa. Você não vai conseguir atingir essa neutralidade na rua, tá? Essa que eu estou sentindo aqui em casa agora, mesmo estando fazendo um vídeo e tal, não dá para saber. Normalmente ela é melhor quando você está quietinho no local, em casa, no quarto, onde não tem nenhuma coisa, meio que de madrugada, 1h da manhã, meia-noite, seu pensamento está super tranquilo. Você consegue começar a brincar assim, ó. Você é capaz de fazer isso aqui, ó, bem calmamente. Você pega um cristal, você pega outro, aí você pega outra coisa, você vai brincar. Então você tem paciência. Essa é uma boa ideia de como seria você realmente tranquilo. Isto proporciona você a não estar com o extremo, entendeu? Beleza, chegamos na neutralidade. Todo mundo está neutro, fecha os olhos um pouquinho e tal. Calmou, todo mundo aqui, o máximo que deu, proporcional, sim. Escolhe um parceiro que você nunca tocou. Você não conhece nada da vida dele. Qualquer um, ou bem pouco. Oi, tudo bom? Não te conheço não, né? Vem cá, tal. Senta na frente, uma cadeira da frente da outra. Tá? Começa com um, escolhe, começa você. Tá? Então a pessoa entra em estado de... Isso é o primeiro treino. Tá? Uma vez só, pode esquecer, mas já vai funcionar. Assista um vídeo no IPPB, vocês vão ver que interessante a quantidade, e não tem como ter mentira, porque estão chamada, uma pessoa vai lá na frente, ela começa a contar o que leu. Então você fecha os olhos, tá? A pessoa senta na sua frente. Por exemplo, eu vou deixar a pessoa fazer a leitura. Então eu coloco as minhas mãos sobre minhas pernas, em algum lugar assim. A pessoa vem com as mãos delas, ou encosta as mãos nos ombros, ou melhor, aqui. Só pega aqui e fecha os olhos e deixa... olha, a forma de leitura áurea é importante. Você não sente o que a outra pessoa está sentindo. Você sente as coisas em você. Se você sentir agonia, olha, eu estou sentindo uma agonia. Não, eu estou sentindo uma agonia em mim. Eu estou sentindo, cara, um pensamento de um cachorro preto, cara, que estranho. Cacau, um exemplo. Estou vendo um cachorro, eu vi um bichinho preto. Isso acontece muito na leitura áurica, porque ela está muito presente. Entendeu? Olha, eu vejo aqui um gnomo. Conte-me mais sobre isso. Mas é assim que funciona. Aí a pessoa vai falar assim, cara, eu estava assim, eu vi umas plantas. Porra, de manhã cedo eu estava molhando as plantas. Ontem eu segui, comprei umas plantinhas, arrumei, estava plantando, passei a tarde toda plantando. Vê que interessante, você leu a hora dela. Então, isso é o primeiro ponto. Vai funcionar? Alguns sim, outros não. A probabilidade de acerto, quando você faz a neutralização e toca numa pessoa, é alta, cara. O problema é que você não pode tocar nas pessoas na rua. Entendeu? Esse experimento,
se faz várias vezes. Toda semana seria ideal. Você vai para um lugar desse e faz experimento de toque. Você vai para onde? Eu vou para o centro fazer um experimento de toque. Seu avô. Na minha época não tinha essas porra, não. Pouca vergonha. Aí, mas é sério. Aí toda semana nós tínhamos que nos encontrar e fazer experimento assim, toda semana. Até que ia ter um grupo, continuava esse grupo inicial ia ter um grupo de leitura por proximidade, por acoplamento áurico. Onde é que é o seguinte, a partir de agora, você não toca mais na pessoa. Você senta próximo a ela, você coloca uma mão assim, mais ou menos perto da outra, quer dizer, o campo de reação. E a pessoa sentada bem próximo, uma cadeira aqui, outra aqui, cara. Assim, próximos um do outro, faz-se, então, a leitura dali. É mais difícil. Eu vou dizer para vocês que o toque na pele, ele vai lhe dar 100% de leitura. Não quer dizer que você vai ler, mas eu vou colocar 100%. Assim. Quando você toca... Cara, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não sei como é que eu vou falar isso, mas eu preciso falar. A Carita está de prova nisso. Como que eu comecei a perceber isso? Por isso que é difícil. Isso está acontecendo com a gente não percebe. Você conhece a filosofia do sapo, que eu falo sempre, né? O sapo, se você coloca o sapo numa água e a água vai esquentando, ele vai sendo cozido e não pula. Então ele aprende a viver no ruim. O que eu quero falar para você é o seguinte, né? As pessoas não têm culpa de terem assim. Ninguém tem culpa de ser ansioso, de ser agoniado, de ser... Ninguém. Tem uma responsabilidade espiritual, mas é um aprendizado. Por exemplo, eu não tenho culpa de não saber ser médico. Entendeu? Eu estou me responsabilizando pelas atitudes para aprender. Então, é uma coisa que eu não tenho de conhecimento ainda. Então, algumas pessoas são muito agoniadas. Cara, eu conheci a Carita e eu já tinha, na vida, me relacionado com algumas pessoas, né? Mas eu não sabia, velho. Eu não sabia. Pergunta pra Carita qual foi a primeira coisa que eu falei pra ela. Chegamos em casa, sentamos no sofá. Aí eu encostei assim nela, velho. Quando eu peguei assim nela, eu parei um pouco, cara. Eu parei e fiz assim. Meu Deus, sério. Falei, não fala nada, fica aqui. Sério, não tinha sentido um retorno desse jeito. Nunca. Era uma coisa não existia agressão no processo. Muito interessante. E eu não sabia. Por quê? Porque você vai vivendo, velho. Você vai indo. Então, quando você começa a fazer leitura, você vai ver que é interessante como é forte isso. Sabe qual outra coisa que eu percebi? Tinha uma época que eu ia para o centro. Isso que eu estou falando para vocês, eu pesquisei, cara. Entre aspas, eu pesquisei na Tora. Eu ia dar passe no centro, só que era reikiano. Só que o bicho odiava, eu não consigo dar passe, velho. Se eu parar para dar passe, eu vou ficar com sono, velho. A pior coisa, eu tenho que fazer alguma coisa que eu use a mente. Se eu ficar ali, eu durmo. 15 minutos depois eu durmo. Mas é horrível. Mas mesmo assim, e aí chegava um momento que eu ficava nos pés das pessoas. Só que nos pés, eu pegava no pé da pessoa. Só o pé, botava a mão em cima assim do pé, às vezes pegava na sola do pé da pessoa, proposital, para dar um passe mais forte. Cara, as pessoas começavam a balançar, elas falavam, quando eu pegava no pé dela, assim, né? No pé, o obsessor. E eu comecei a sentir a energia das pessoas. E era uma coisa estranha, eu não estava entendendo aquilo. Nossa, eu não tinha me ligado. Você está dando passe, você está no automatismo, você nem está pensando isso, velho. Aí quando eu pegava assim, era muito forte, eu esticava, largava, e algumas pessoas eu começava a sentir, cara, pra você entender, eu senti uma pessoa que sentia depressão, cara. E eu comecei a sentir isso cada vez mais forte, fomentando. Então eu comecei a perceber, nossa, velho, então peraí, olha que interessante. É bem básico, mas ninguém pensa nisso. Se existe o campo áurico, ele está sendo emitido de um ponto. Então o ponto inicial é o marco zero. O marco zero é 100% de campo, que é a pele, ou dentro dos órgãos. Quanto mais sai, mais dilui. Então, o energossoma, a primeira partezinha deve ter uns 70% a 90% de sensibilidade, se você botar a mão aqui. Se você ficar mais ou menos aqui, você vai diminuir para uns 60% a 50%.
Você sai um pouquinho mais, vai para 20, 30. Então, a gente tem que começar a aprender a ler. Isso se você passar. Mas quanto mais tempo, se você parar e ficar um tempo aqui, dentro da aura de uma pessoa, adquirindo a capacidade cerebral de interpretar um campo, depois de você começar a treinar o que é seu e o que não é, tocando na pele das pessoas, você vai começar a entender o que é campo. Sabe qual era o certo? Sério mesmo. Eu vou falar um negócio que vai parecer, às vezes, até um pouco de preconceito, mas eu vou dizer a você que não é nem preconceito, é um conceito definido isso aqui. Não é preconceito, é conceito. Isso é fato. Nós deveríamos encontrar com as pessoas que pretendíamos namorar e tocá-las antes. Com uma venda. Que isso, Saulo? Você está falando? Sério. Oi, tudo bom? Olha, não quero ver você, não. Não quero ver sua foto. Vamos nos encontrar que eu quero dar um toque em você. Como assim, meu velho? Sim. Vamos nos encontrar. Vai, marca você, marca no shopping, senta você, a pessoa no Starbucks. A pessoa na frente, você do lado de cá. Senta aí. Você chega com uma venda. Que lapa de doido da porra esse Saulo, esse maluco aí, né? Sério. Senta na frente, você só fica quietinha. Ou a pessoa que você... Você pode colocar suas mãos aqui um minutinho? Olha, velho, é assim. Eu penso o seguinte. Ajudar, nós temos que ajudar com o maior amor do mundo. Mas colocar alguém do lado, se você tiver a mínima capacidade, a não ser que tenha uma questão kármica no meio, de observação, incluindo você cuidando das suas próprias energias, precisa-se de um conceito definido de cuidado de quem que você está fazendo isso. Porque as pessoas, elas hoje estão cheias de monjaro, cheias de procedimento no rosto, estão cheias de roupas de marca, com sorrisos e conversas fartas. Você não sabe quem é. Se você cair no conto visionário do vigário, tu vai se lascar, rapaz, velho. Porque é até bom que assim seja, é bonitinho, se cuida. Não, mas não é isso que você vai viver. Você não vai viver com isso. Isso é um saco, aliás, se só for isso. Se isso faz parte, perfeito, a pessoa gosta de se cuidar. Sem problema nenhum. Tá? Mas o que eu estou falando assim, não há julgamento, tá? Eu sou o Bruna. De nenhuma medicação. O que eu estou falando é que uma coisa é você fazer uso, por exemplo, eu vou para a academia todos os dias, mas não cuida de nada da personalidade, me perdoe. O corpo é uma máquina que precisa dos seus cuidados. Mas viver de aparência e fazer disso uma forma somente para conseguir namorar, sem cuidar da parte interna, me perdoe, velho. Não tem nada a ver com monjar ou com o que for. Tem a ver com a questão de como que a superficialidade da sociedade está vivendo. Vive para a marca, vive para procedimento. E nós só damos valor quem tem uma marquinha do jacaré aqui, não sei o quê. Uma coisa é você cuidar da sua aparência, da sua saúde, ponto, é incrível, parabéns. Agora, só isso. A energia pessoal horrorosa é o tema de hoje. Estamos falando de energia, entendeu? Você cuidar das cuide, tome. Eu tomo medicação, eu tomo, vem, você está aqui. Pelo amor de Deus. Agora eu não faço disso, ou pelo menos me esforço para não, a salvação, isso aqui não é o foco da minha vida, isso aqui é parte do processo, entendeu? Não vou fazer isso aqui para ficar magrinho, para ficar bonitinho, para todo mundo me querer. Porque assim, como é que é? É só isso? É só que você tem para oferecer? Então isso é porque o mundo é assim, o mundo vai em cima, os urubus vão em cima. Quem vem em cima de você? O instinto e uma grande possibilidade de superficialidade, porque não quer dizer que não vai pessoas legais também, mas uma pessoa mais negada, ela vai se ligar, vai olhar para você mais a fundo, ela vai tentar entender, além do monjaro, qual é a aplicação que você está dando para emagrecer o seu ego, qual é a caneta que você está usando para melhorar a forma como você tem pensado em relação ao mundo. Como que você está filosofando em relação às coisas importantes da vida. Então, são coisas... Como que você respeita o mundo lá fora. Então, não tô, pelo amor de Deus, tranquilamente isso aqui, tá? Para as pessoas, às vezes, elas têm um senso. Cuide-se bem até. Vá lá, se você tem dificuldade. Monjar é incrível para quem tem diabetes, para quem não consegue emagrecer, para quem tem dificuldade. É caro que só peste, inacessível para as pessoas simples.
mais pobres, infelizmente. Mas incrível, deveria ser para todo mundo isso. Tá? É uma outra coisa. Mas eu estou falando isso porque o campo da gente, ele pode ser visto e não vai adiantar, cara. Você vai fazer tudo isso e vai estar feio energeticamente. Se a pessoa não está cuidando dos pontos. Por exemplo, a pessoa se cuida, mas é estressada o tempo inteiro. É uma pessoa de bem, não faz mal para ninguém, mas é o tempo todo na linha com a faca dos dentes. A gente vai... O tempo todo. Agoniada. O que acontece com ela? Está liberando adrenalina, cortisol, desarmonia, o eixo do corpo dela inteiro hormonal está desequilibrado. Mas ela se cuida muito. Vou lá, não paro. Isso aqui é, nunca para um minutinho. Então, quer dizer, até. Vê que interessante. Então, quando você pega a criatura dessa e você toca, ela está fisicamente perfeita. Mas você toca sai. E quando eu falo que você está tocando na pele de uma pessoa e você está se sentindo mal, a aura dela está transmitindo isso também. Porque começa aqui, 100%, e ela vai saindo. Então, nós temos que entender conceitos. Olha, eu acabei de vir da capoeira, estou fazendo exercício. Precisamos nos cuidar, nos alimentar corretamente. Todo mundo. Mas não pode ser só isso. Nem pode ser só espiritual também. Meio caminho equilibrado. O cara só vai, não cuida da espiritualidade, não, vou desencarnar mesmo. Então, que é só um corpo que não pode, né? Porque no final tem um corpo emprestado, você está andando com um corpo doente. Onde você vai, o corpo vai junto. Então não é legal para você. Equilíbrio no meio do caminho. Sem contar que nós estamos também falando, tem outras coisas no meio disso que eu não vou entrar, que não é o objetivo de agora. Como falado, por exemplo, das possíveis reações futuras de qualquer coisa, das coisas todas que nós estamos fazendo, inclusive as que eu faço. Estou hoje em medicação que a gente não tem noção exatamente como é que vai ser. A gente resolve o problema agora. Como é que vai ser depois, é com o Roberto Carlos e a baleia. Essa troca energética, ela acontece o tempo inteiro. Aí a pergunta é, existe um processo na natureza de compensação. Isso é em nível atômico, tá? Tudo na natureza se compensa. Isso é átomo. Átomos pedem elétrons quando são altamente estimulados. E eles precisam se compensar e irão na primeira oportunidade que tiver. Se você pegar qualquer coisa, eu sempre uso esse exemplo aqui. Você faz isso aqui nas suas mãos, ó, faz aí. Ele começa a esquentar. Esquenta porque está perdendo átomo. Só por isso, o atrito faz com que perca átomo. Eu vou pegar em qualquer coisa aqui agora. Eu estou vampirizando o cristal nesse momento. Numa proporção pequena, mas eu acabei de compensar minhas mãos roubando o átomo do cristal. O cristal vai ter que se compensar aos poucos pelo sistema natural. Vou botar ele aqui, se lasque para lá, seu cristal. Obrigado, hein? Eu posso fazer isso também. Muito obrigado. Hein? Bota ele para lá. Ele vai ter que se compensar agora. Então, vamos lá. Como está a maioria da sociedade baseado em compensação? Nós estamos com o campo mais ou menos compensado. Vou fazer a pergunta para você, fazendo enquete. Na sua opinião, o campo do mundo está mais compensado? No mundo não. O campo das pessoas, o campo do mundo, das pessoas no geral, está mais compensado ou descompensado? Porque partindo desse princípio, a leitura áurica, ela não pode ser feita, por exemplo, em qualquer lugar. Dentro do shopping, você vai fazer a leitura energética pesada do ambiente, mas você vai querer sair daí desesperadamente às vezes. A gente vai, vamos dar uma volta. Até falando, vamos perder um pouco de energia ali, vamos no shopping. Vamos, né, um lugar mais seguro para andar, entre aspas, para dar uma voltinha, toma um sorvete, come alguma coisa e vamos embora. A gente vai, é gostoso, dar uma voltinha, ver gente, tal, para o processo psicológico, libertar, tal, vamos dar uma volta com os cachorrinhos, leva para dar uma volta às vezes também. Mas, cara, não tem como chegar lá e você não voltar com um processo energético ruim. Por que isso vai acontecer? E é aqui que entra isso que eu vou falar para vocês.
A maioria é agoniada, desesperada por dinheiro, não dorme bem, ou tá não sei o quê. O tempo todo. Por quê? Claro que cada caso é um caso, em casos diferentes, em pontos diferentes, não estou generalizando, às vezes tem casos, motivos diferentes. Mas tá assim, então a pessoa ela está cansada, ela está com altos processamento de pensamento, ela não para a hora nenhuma para se renovar, ela não percebe que não adianta se renovar, né? Vou tomar um passo, não adianta. É a mesma coisa de você estar com o corpo mal, cansado e vai tomar um banho. O máximo que você vai sentir é um pequeno alívio. Mas organicamente o banho não vai lhe salvar. O banho não vai fazer o seu hepatócito ficar melhor. O banho não vai fazer o seu eixo hormonal voltar a funcionar. De jeito nenhum. Está funcionando corretamente? Está desregulado? O banho não vai fazer, até pode alguma esfera mexer na pressão arterial, mas não vai fazer. Mas ele vai aliviar. Então, o que acontece com as pessoas? Elas acham, isso para quem vai tomar passe, para quem compra um cristal, para quem faz uma meditação, está agoniado, mas pelo menos tenta. Mas a maioria, cara, não faz nada. 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 E o que acontece? Todo mundo tem um campo que emite a partir do seu sinal. Então, ela tem uma energia que ela está gastando, ela gasta ATP, que vem também da alimentação e também vem da energia externa, para fazer com. Então, ela tem uma assinatura descompensada. Ela é exatamente essa mão que você está vendo aqui. O que vai acontecer com esse ser na hora que chegar perto de você que está compensado? Ele vai compensar em você, pai velho. Aliás, compensa em qualquer coisa. Eu compensei no cristal. O cristal está aqui. Por exemplo, qual que você acha que compensa mais aqui? A selenita ou esse cristalzinho que está aqui? Se eu tocar nos dois aqui, quem vai me compensar mais rápido? Aparentemente, a selenita. Não é? Isso vai acontecer exatamente assim. Esse cara se cuida um pouco, passa, você se cuida mais. Quando você passar perto da alma cebosa, que está aqui no meio, que não se cuida, com o microfone aqui, que ela está descompensada, você vai perder muito mais energia que esse cara aqui. É assim que você vai perdendo, vai perdendo. O mundo todo vai compensando. Quando você chegar em casa, você vai estar morto. E não tem o que você fazer, porque é indução. Não, faz um EV, não adianta. Não adianta. Chega perto de um fogo e faz estado vibracional. A única coisa que vai funcionar para você é posicionamento. Uma chama ligada, quanto mais perto dela, mais esquenta. E morreu Maria Preá. Só adianta quando uma coisa é proporcionalmente a você. Tem 3, 4 pessoas, a coisa tá. Aí você se fecha, se blinda, aí você consegue. Num shopping, não tem como. Você não tem poder energético para ganhar de 10 mil pessoas que estão andando ali no shopping. Você não consegue. Nem dos 10 que estão presentes e nem da assinatura psíquica que está descompensada por causa de quantidade de pessoas que estão andando naquele ambiente. Então você sempre vai perder, isso é importante saber disso. A leitura energética de ambiente, você tem que saber que existe um processo chamado de acoplamento áurico. E você vai assimilar com o ambiente. Então, sabe qual é a melhor técnica? Cara, como eu demorei para aprender isso? Eu falei várias vezes isso. Você sabe qual é a melhor técnica para você não passar mal no shopping? Parar de ser fresco. Mas eu vou explicar claramente para vocês. Eu andava no shopping e começava a me sentir mal. Hoje eu não lembrei, por exemplo, disso. Me lasquei. Você tem que entrar na energia. Cara, é simples. Você foi ou você foi no shopping? Foi. Não vá se não quiser passar. Então não me vá para dentro do shopping e ficar. Eu sou assim. Eu tô falando que eu também sou assim. Sou fresco assim. Nossa. Eu vou falar uma coisa para você. Se você vá. Vá pro show do Tiririca. Vá pro show do Tiririca. Chega no seu Tiririca. Não faz isso. Se você vai para um lugar, vá. Claro, eu estou falando de equilíbrio, não estou falando de fazer maluquice. Você entrou no shopping, a primeira coisa que você faz é a terra. Seu pé, quando pisa no chão, como se estivesse saindo uma raiz do seu pé. Entra no ambiente. Deixe o ambiente passar por você, acredite. Por quê? É um processo muito parecido. Você está aqui? O que acontece quando você tem um arzinho no seu pulmão aqui? Aí você mergulha.
Tem um bonequinho aqui, tem que comprar um bonequinho. Tem um time aqui. Você começa a descer. O que acontece com você? Você vai sendo esmagado pela pressão de todo o ambiente que está aqui. Qual é a melhor forma de você não sofrer o esmagamento? Claro, de uma forma direta, tirar o ar do pulmão. Ou seja, você pertencer ao ambiente, deixar a água entrar. Claro que no sistema do que eu estou falando, você morreria, né, sem ar. Seus pulmões iam colabar. Mas mesmo assim, o conceito é exatamente esse. Deixa o ambiente entrar. O que vai acontecer? Você vai densificar. Vai sentir aquela aterramento. Você fala, terror. Porém, você vai parar de passar mal e vai parar de ser agredido. Porque nesse momento, essa pessoa que está aqui, a 100 metros de profundidade, ela foi lá mergulhar. Ela está sofrendo ou não está sofrendo pressão por todos os lados? Porque ela é diferente do posicionamento que ela está lá. Ela não é igual. Então, você permite a água entrar, toda a pressão some, toda a água que está ao redor para de pressionar. Você imediatamente... Qual é o lado ruim? Que você está lotado desse ambiente. Então, quando você sair, que for para casa, você vai ter que vomitar. Literalmente, não. Mas colocar para fora a energia que você pegou no lugar. Com a diferença que agora você não vai passar mal. Você vai conseguir estar no ambiente sem passar mal. Isso é muito importante. Porque quando você for fazer leitura áurica, você também vai se contaminar da pessoa. A gente chama de assimilação energética. Perdão, assimilação. Você vai assimilar. Eu peguei o caldo dessa pessoa e joguei para dentro de mim, lá ele. Literalmente, isso aconteceu. O gel, a aura é um gel, a nossa aura. Para um espírito, cara, é sério. Se você pegasse nossa aura, nós estamos dentro de, proporcionalmente, para um mentor, nós estamos dentro de um gel. É um gel que você está dentro. Ele consegue pegar em você. Assim, você está dentro de uma bolha. É sério isso, é que nem uma célula. Ele olha você vê a célula ali, tem tudo direitinho. Uma célula. Os órgãos, a mesma coisa. Nós estamos dentro de um gel, vivendo ali dentro. Quando você quando você se aproximar da pessoa, você vai pegar isso. Quando você sai de perto da pessoa, duas coisas precisam acontecer. Uma responsabilização sobre a leitura áurica que eu vou falar para vocês aqui agora. Você não pode sair por aí fazendo literalmente leitura áurica. Você até pode, porque está todo mundo... Mas quando você puxa a energia de uma pessoa, esse é um processo natural, ele vai acontecer. Mas quando você puxa pela vontade, entra uma ação chamada não mais osmose, não mais por modificação de como é que chama na biologia, vocês biólogos aí, o nome está na minha cabeça, velho. Quando é por osmose, que a água entra por... Vocês sabem, vocês estudaram aí. Puxa, velho, meu Deus, sabe que a coisa está na cabeça aqui e não sai? Com taxa de concentração, não. Não, osmose não. Por taxa de transporte ativo, não é ativa, é passiva aí. Não tem gasto de energia. No processo de troca energética, você não tem gasto de energia. Não é mitose, não é difusão também, não. Cara, não é difusão. Concentração, tá? É concentração. É isso aqui. A concentração daqui é maior, aqui é menor. Aí o que acontece? A água, isso acontece, bomba de potássio não. Bomba de potássio tem energia, tem gasto energético. Ele passa. Então a água vem por concentração mesmo. A concentração, ela entra e passa e vai compensar até essa pessoa estar bem. Depois que ela está bem, para de puxar. Isso é sem energia. O problema é que quando tem gasto de energia, isso acontece em nível celular, cara. Existe a reação. Entendeu? Existe uma reação para quem está fazendo a puxada magnética. Vem cá, bonitinha. Olha que bonitinha que tomou banho e tá. Eu trouxe um presente para vocês, ela, uma meia usada. Né, mamãe? Não foi? Você trouxe um presente para o pessoal? Toma, galera. Toma. Uma delícia. Vai.
Então, isso, quando você sai de perto de uma pessoa, duas coisas precisam acontecer e você precisa saber disso. Quando você faz uma leitura energética, a primeira coisa que você tem que fazer é sair, tirar a energia da pessoa de você. Certo? Isso se chama desassimilar. Você puxou, entrou no gel daquele ser ativo. Tem um gasto energético no que você fez aqui. Não foi uma ação passiva, sem querer, por concentração natural, por pressão, por diferença de polaridade. Não. Foi de fato uma ação. Você tentou, você foi entre aspas, um vampiro ativo com boas intenções. É um médico. Você pegou uma agulha, enfiou na pessoa, sugou e saiu. As pessoas não têm defesa sobre isso, tá? Então você tem que saber o seguinte: você precisa se limpar disso, por quê? Porque vai ficar quanto tempo vai ficar esse resquício em você? O dia todo? Como que faz isso? Movimentação energética. Várias formas. Você pode fazer aquela provocação do estado vibracional que eu ensinei no curso. Tá? Quem está fazendo o curso aqui? Vocês estão? Ontem eu lancei, hoje eu não comecei o capítulo porque eu tenho uma prova amanhã de manhã. Mas não lancei. Já estou começando a editar o capítulo de faixa de ativação de corda de prata e energias intermediárias, tá? Exatamente isso. Você provoca o estado vibracional, eu coloco com as mãos, né? Você provoca, vai provocando até esse movimento, aquilo vai saindo. Tá? Você pode usar até suas mãos, dando um próprio passe dispersivo, melhor forma que tem de limpar. Para com esse negócio de ser conscienciólogo, não sei o quê. Não. Usa as coisas que precisa, outras não. Mãozão, pai. Mete a mão dentro de você, pai, velho. Ó. O que você está fazendo aí, assim? Me sexualizando comigo mesmo. Me amo. Não posso mais viver sem mim. Tal. Saiu. Segundo ponto que você precisa fazer é compensar a pessoa. Porque você não sabe como é que ela está. Então, nesse momento, você conversa com o mentor dela, sério. Fala ao universo. Ou pelo menos, por que eu falo falar com o mentor, que é a melhor forma? Porque você coloca a intenção verdadeira sobre a ação que vai ser feita. Estou mandando aqui para você, sujeito, não sei como é que você está, eu entrei na sua aura para fazer uma leitura, tá? A minha intenção foi ética, a minha intenção foi verificar como você está, não tinha nenhuma intenção além dessa. Você sabia que as pessoas usam isso para paquerar, né? Para enganar os outros, políticos, tá? Tudo isso é feito, tá mais inconsciente. Mas voltando. E aí a vampirização também. Aí é uma tentativa de acessar a energia da pessoa e tal. Aí você fecha os olhos, fala com o mentor da pessoa, solicita que ela seja compensada e você coloca a sua energia à disposição. Tá? E dependendo do ambiente, você coloca a sua energia à disposição e fala assim, olha, eu vou esterilizar um pouquinho de energia calmamente, com energias calmas, em direção, não sei se a minha energia pode estar melhor ou pior que a dela, né? Também tem isso. Mas eu coloco à disposição aqui. Então, você movimenta a energia, visualiza ela se sentindo bem, tal, como se fosse uma coisa boa, tá? Você está mandando. Não se preocupa que coisas boas não fazem mal, que nem Pix. Não perturba ninguém. E não tem permissão. Não tem uma coisa, ó, eu não recebo, não existe isso. Então, você manda, tal, e você, o que você fez com isso? Responsabilidade espiritual, entendeu? Você, consciência plena. Fui lá, entrei, fiz a leitura, pode fazer de qualquer pessoa. Saulo, tem algum limite para fazer a leitura? Não tem. Porque as pessoas... Porque está tudo aí, entendeu? Não existe. Não existe isso. Se você quiser ainda ser mais leitor mesmo, você pode encostar na... Cara, eu fiz isso algumas vezes. Eu tenho vários relatos de eu lendo. Às vezes eu li a leitura, eu via a leitura das pessoas, cara. A leitura áurea é assim, ó. É assim que acontece. Você começa a estudar e você começa, vai percebendo. Eu vou contar 2 casos que aconteceram na empresa, já contei que eu trabalhava antigamente. Aí, eu já contei isso algumas vezes. Vai eu todo feliz, à tarde, 2 horas da tarde. Levantei para tomar um café na copa da empresa. Fui devagarzinho pelo corredor, sabe quando você vai assim, pô, vou tomar um cafezinho. Ainda não tinha minha garrafinha de café na minha mesa, mas eu mesmo assim eu gostava de andar, alentar. Cheguei na copa, um cafezinho, botei minha açuquinha, que eu tomo café com açúcar, tá? Seus seres extraterrestres que tomam café sem açúcar, vocês são extraterrestres. Qualquer um de vocês que toma café sem açúcar, você não é desse planeta. Você é um cara de outro local. Aí,
Quando eu tô na cozinha, cara, um pensamento de uma pessoa no hospital, cara. De uma pessoa no hospital, coisa pesada da porra. Eu me senti agoniado, né? Eu saí dali de tal e fui embora, saí da cozinha na mesma hora. Aí sentei com o meu café lá na minha mesa. Sentei na minha mesa assim. Será? Tinha um cara lá na cozinha. Aí o saudoso cientista levantou, cientista Zé Cu, grande estudioso da... Eu escrevi livros sobre ciência. Ah, você não acredita, não? Eu não gosto de chamar muita atenção, porque as pessoas falam que essa coisa de ego e tal, mas eu vou mostrar o meu livro de alta ciência que eu escrevi. Execologia. Panorama do conhecimento sobre como não se achar com conhecimento. Estudei. Eu levantei, fui lá, chego na cozinha, tá lá um sujeito. Quase falei o nome dele. Aí fiquei um pouquinho quieto, tal. Aí tava com... E aí, fulano, não sei o quê. Aí cheguei mais perto dele. Quando eu cheguei, velho, foi perfeito, velho. Tudo voltou até mais forte. Eu falei, caraca, ele, velho. E aí, tá se cuidando? Ele tem diabetes. Tá se cuidando? Pesada, diabetes. Reguladíssima. Tomava cachaça, chegava todo manguado lá na empresa direto. Toda sexta-feira à tarde ele tá manguadão lá na empresa. E assim, comia bolo, comia porra, tudo. Aí eu, tá, não sei o que e tal. Aí, velho, se cuide e tal. Fiquei preocupado, né? Mas isso aí. Cara, uma semana depois, ele caiu no hospital, nunca tinha feito aquilo. 15 dias internado entre morte e por causa de uma variação da diabetes. Que coisa impressionante. E nisso, velho, um monte de outras coisas vão acontecer. A leitura áurica é uma coisa inexplicável. Você não sabe o tanto que você não sabe o que você consegue fazer. Por isso tem que estar sempre em alerta, sempre quietinho, sempre observando o que foi isso que eu senti. Porque senão é difícil conseguir ter isso lúcido. É difícil, tem coisas que a gente não consegue entender ainda. Então, por isso, esse estudo precisa ser feito dessa forma, porque senão você vai viver sempre assim, sem entender direito. Então, você precisa ser um cientista por aí. Você precisa começar a estudar. Então, eu vou dar outra dica para vocês podem fazer. Pegue as pessoas que vocês acham que são pesadas, nos locais que você anda, e comece a estudá-las. Chegue, vá na Cocó. Sente, estudo científico, mas você vai ser um ser do bem, não se preocupe. Olha, eu acho que aquela pessoa não está bem. Só está ela naquele canto ali, é importante. Eu vou me neutralizar aqui e vou ali puxar a conversa com ela para ter noção de como é que ela está. Aí você levanta, vai lá. Oi, fulano, como é que você tá, rapaz? Ó, a mão que você pegou no cara. E aí, velho, você tá bem? Pô, velho, você com acessibilidade, para um pouquinho assim, quando ele tá ali, você... não sei o que e tal. Aí fica um pouquinho, vai percebendo, aí você começa a questionar, algumas vezes você sente algumas coisas, vê se parece, quando a pessoa tá falando. E aí, cara, isso aqui, aí vem um negócio, começa a perguntar, aí você começa a ver algumas coisas da pessoa. E começa a fazer essas leituras, vão chegando. Cara, aconteceu tantas coisas comigo, tantas leiturazinhas assim, que parece brincadeira até, parece mentira, parece que eu estou mentindo. Porque a sensação é assim, o cara está mentindo, não é possível. As probabilidades assim de leitura que acontecem, é um negócio que não... Por isso que você vai começar a fazer estudos e não é uma coisa que você toma cuidado, tá? Aí você volta a falar, não, velho, eu não li nada. Então, beleza, não estava bom, não foi nada, ou sei lá, minha leitura não foi boa, ou não sei. Aí você volta, faz, aí você vai estudando, você pode ir estudando. Aí quando você voltar, se a pessoa estiver bem, cara, você vai ali, você veja ela que se sinta bem, você fecha os olhos, se limpa, fecha os olhos, faz uma precezinha por ela, ó, vibra aqui por esse momento, o universo compense a minha estudo, Senhor, meus mentores dela, objetivo, estou estudando, eu sou estudante de espiritualidade, como estudante de medicina. Eu faço isso nas ruas, com o médico Zé Cu. Uma pessoa eu olho para as pessoas hoje, eu consigo ver o rosto delas, como que ela está andando. Eu faço isso o tempo todo para a Carita. Eu falo, Carita, tá vendo que aquela pessoa está puxando a perna direita dela, você viu que ele parou, a pessoa parou ali, ela
ela estava cansada. Tudo que você pensar, eu observo em comportamento para poder ir treinando esse olho clínico que a gente vai vendo aos poucos. Então você tem que treinar o olho espiritual, o olho do leitor energético. Então dá para fazer. Dá até para fazer um título do vídeo poderia ser como ler a energia técnicas para ler a energia das pessoas. Ia ser bem interessante fazer até um cortezinho sobre isso, né, sobre esse ponto.